Eu imagino que a tela esteja aparecendo... Opa, Não tá aparecendo, prof. Não, né? Não. Tá, deu um erro aqui mesmo, peraí. Agora foi, provavelmente. Tá aparecendo agora? Sim, prof. Sim. Bom, vamos lá, então. Lembrando só a regra do trapézio, ou Newton Cotes, a integral de uma determinada função f de x dx no intervalo que vai de x0 a xn, né, no intervalo AB, ela pode ser dada como a f calculada no primeiro ponto, mais a f calculada no último ponto, mais 2 vezes cada um das f's intermediárias, tudo isso vezes o tamanho do subintervalo sobre 2, né? Lembrando que a gente faz uma divisão em n subintervalos, sendo então o comprimento de cada subintervalo, né, todo de tamanho igual, o tamanho total do intervalo de integração dividido pelo número de subintervalos, né? Uma fórmula simples, né, mas que tem uma fórmula para o erro estimado dado por essa equação, que é o número de intervalos vezes o tamanho do subintervalo ao cubo dividido por 12 vezes o máximo da derivada segunda. E em exemplos anteriores, inclusive, a gente fez alguns cálculos e muitas vezes esse valor esse número de subintervalos, perdão, para satisfazer um erro não muito grande, perdão, não muito pequeno, às vezes dava um valor muito grande de número de intervalos. Então você tinha que subdividir muitas vezes para obter um erro não tão pequeno, né? Inclusive, a gente pode recomeçar aqui com uma fórmula, com um exemplo, perdão, onde eu vou calcular, eu já tinha calculado uma integral parecida, na verdade era a mesma função, acho que só não era o mesmo intervalo, integral de 1 a 4 de elevado a x dx, a integral de elevado a x eu já tinha calculado, né? Mas acho que o intervalo é diferente. De qualquer forma, eu quero manter o erro dessa integral menor do que 0,1. Então, eu tenho que tentar encontrar o número de subintervalos necessário, né, o mínimo de subintervalos necessário para que o erro, aplicando a fórmula de Newton-Cotes, ou trapézio, seja menor do que 0,1. Bom, para isso, está aparecendo a tela, né? Tá sim, prof. O erro estimado, que a gente chamava de R de F, é menor ou igual ao número de subintervalos vezes o tamanho de cada subintervalo ao cubo sobre 12 vezes o máximo da minha f duas linhas, da minha derivada segunda de x, dentro do intervalo de 1 até 4, onde o h, o tamanho do subintervalo, na verdade é b menos a sobre o número de subintervalos, ou seja, 4 menos 1 sobre n, que dá 3 sobre n. Né? Aplicando isso na fórmula, vai ficar então n vezes 3 ao cubo, dividido por 12 vezes n ao cubo, vezes o máximo da derivada duas linhas. Permito-me colocar assim apenas, mas saibam que é o máximo do módulo no intervalo de 1 até 4. Né? Simplificando um pouquinho essa equação, então vai ficar 27 sobre 12 n ao quadrado, máximo de f duas linhas. Onde a f' de x é e elevado a x, f duas linhas de x também é e elevado a x, e se a gente calcular o máximo da minha f duas linhas no intervalo de 1 até 4, como é a função exponencial, né, a minha derivada segunda é a própria função exponencial, que é uma função crescente, óbvio que o máximo dela vai ocorrer em e elevado a 4, né, mas eu vou fazer essa verificação indo de 1 até 4 por subintervalos de 0,1 para tentar encontrar qual é o máximo da função exponencial, porque nem sempre é uma função crescente. Então aqui eu estou tentando encontrar o máximo da derivada segunda, certo? No meu intervalo de 1 a 4. Então, o maior valor possível realmente ocorre no último, né? Lembra que a gente pode fazer essa opção maior,
maior. Esse intervalo todo, sendo que eu quero o primeiro, né, o maior de todos, que vai ser o 54,59, eu vou arredondar para 54,6, tá? Para cima, sempre para cima. Então, voltando na minha fórmula, eu posso aproximar isso, né, por mais ou menos 54,6, que dá, então, em torno disso, perdão, tem que ser menor do que o meu erro estipulado, que é 0,1. 0,1. E olhando para essa expressão, eu vou isolar o meu n, né? Então vai ficar 27 vezes 54,6 dividido por 12 vezes 0,1 menor do que n ao quadrado, né? Portanto, n tem que ser maior do que a raiz quadrada de... Vamos fazer as contas. Calculadora. Então, é 27 vezes 54,6 dividido por 12, dividido por 0,1, vai dar 1.228,5, raiz quadrada disso. N precisa ser maior do que 35,05 aproximadamente, né? Portanto, N, o número de subintervalos, vai ser 36. Tá? Lembre-se, como esse número de subintervalos é um número inteiro, não tem como eu pegar 35, porque se eu estou falando que para garantir que o erro seja menor que 0,1, o número de subintervalos tem que ser maior que 35,04, ou seja, o primeiro número maior que 35,0499 é 36. Tá? A gente não arredonda para baixo o número de subintervalos, e sim para cima, não importa o quão próximo do inteiro abaixo está. Então, subdividindo isso em 36 subintervalos, só uma coisinha aqui, né? O tamanho H vai ser B menos A dividido por N, né? Então, vai ser 4 menos 1 sobre 36, ou seja, 3 sobre 36. Eu não vou nem simplificar, vou manter esse número direto aqui. Então, para calcular essa integral, vou apagar isso daqui que eu já não preciso mais. A minha integral é de 1 até 4. A minha função é esp de x, que por um acaso é a mesma, né, da derivada segunda, mas é uma coincidência. E o tamanho do subintervalo que eu vou adicionar vai ser 3 sobre 36. Eu vou repetir isso até obter o valor 4, que no caso vai acontecer provavelmente no 37, se eu não me engano, né? Aqui. E a integral, eu posso separar dois casos, né? O primeiro e o último, mais duas vezes os que estão no meio, né? Então, para fazer isso um pouquinho mais fácil, eu vou repetir o primeiro, eu vou multiplicar por duas vezes os que estão aqui no meio, até o penúltimo, e vou repetir o último. Eu vou somar tudo isso. Deu 1.245,84. Então, a integral, segundo a fórmula de Newton-Cotes, é h sobre 2. Então, h é 3 sobre 36, dividido por 2. Tudo isso vezes este número que está aqui, ou seja, o primeiro mais o último, mais duas vezes os números intermediários, certo? Então, 51,99. Eu vou puxar um pouquinho mais. Vou exibir um pouco mais de casas, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, deu esse valor aqui. Eu vou vir aqui em integral, calcular essa integral de maneira exata pelo Maple. A função é esp de x, né? Só para fazer a conferência, tá? X igual a 1 até 4. E vou calcular isso com 16 casas decimais.
51,8798, etc. Vou puxar isso aqui para baixo. Para poder comparar os dois valores, né? Vou chamar de valor real. 51,8798, 68,204,68,520. Então, o erro vai ser um menos o outro. Tanto faz. Só queria colocar em módulo, mas 0,0300, etc. Percebam que esse erro que deu aqui é menor do que o erro estipulado, que era 0,1. Ficou claro para todo mundo? Como foi feito esse por Newton Cotes? Eu dei uma aceleradinha em algumas contas, mas é porque a gente já fez vários exemplos na aula passada, né? Sim ou não, pessoal? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas... Ficou. Ficou claro? Ótimo. Tá. Seguindo para o próximo método, na verdade, eu vou também calcular essa mesma integral de 1 até 4 de e elevado a x utilizando a fórmula 3/8 de Simpson. E a fórmula de 3/8 de Simpson é parecida, só que ela ocorre da seguinte maneira. É essa fórmula que está aqui. Então, vai ser 3/8 vezes o tamanho do intervalo, vezes o primeiro mais o último, a primeira f mais a última f, mais 3 vezes os x que tem índice não múltiplo de 3, mais 2 vezes os x que tem índice múltiplo de 3. Vou explicar como isso fica no exemplo prático. O único detalhe que eu vou chamar a atenção é que o número de subintervalos tem que ser um múltiplo de 3. Eu tinha falado isso já na aula passada, né? Então, no método 3/8, a gente sempre pega um número múltiplo de 3 subintervalos. Então, ou é 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Antes de fazer o cálculo, eu vou utilizar a regra do erro, o tamanho do erro, para a regra 3/8, que é dada por essa equação que está aí. Eu vou anotar ela aqui para mim. R de f é menor ou igual ao tamanho do subintervalo a quarta, dividido por 80, vezes... Ali está x3n menos x0, permitam-me trocar por b menos a. Nada mais é do que o final da integral menos o começo. Vezes o máximo, agora do módulo da derivada a quarta. Então, você deriva 4 vezes, encontra o máximo que essa função atinge nessa derivada. E a gente já comenta sobre esse detalhe. Vou colocar aqui a e b, só para ficar mais claro. Então, voltando para a gente poder fazer os cálculos, essa é a fórmula que estava lá, certo? Onde o h, só lembrando, é b menos a sobre n, mesma coisa do exemplo anterior, e b menos a, nesse caso específico, né, é 3, que é 4 menos 1, sobre n. Então, segundo a fórmula que está ali, vai ficar 3 a quarta sobre n a quarta, vezes b menos a, que é 3, dividido por 80, vezes o máximo da derivada a quarta. Que, nesse caso, corresponde ao mesmo máximo da derivada segunda, porque é a função exponencial, e não importa quantas vezes você derive, acaba ficando ela mesma, né? Então, esse valor do máximo nessa função específica dá aquele 54, não me lembro, deixa eu olhar aqui mesmo, 54,6, né, que eu peguei arredondado. Então, isso daqui eu posso trocar por 54,6, e eu quero que esse erro seja menor do que 0,1, como no exemplo anterior. Então, fazendo essa conta, vai ficar 3 a quinta, dividido por 80 n a quarta, vezes 54,6, menor do que 0,1. Isolando o n nessa equação, vai ficar 3 a quinta vezes 54,6 dividido por 80 vezes 0,1, menor do que n a
quarta. Portanto, n tem que ser maior do que a raiz quarta de. Aqui a gente faz uma continha. 3 elevado a 5 vezes 54,6 dividido por 80 dividido por 0,1. 1.658,475. A raiz quarta desse número é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada duas vezes. Então, fazendo isso, a gente chega aqui, n tem que ser maior do que... Deixa eu só ver se eu fiz certinho. Fiz certo. Maior do que 6,38. N maior que 6,38 significa que N tem que ser pelo menos 7. Só que lembrando que no caso do 3/8, a gente sempre pega um número múltiplo de 3. Então N, nesse caso, é 9. Tudo bem ou não? Tudo sim, prof. Sim? Então, certo, por que eu peguei 9, né? Tem que ser um número maior que 6,38, certo? Seria 7, mas como tem que ser múltiplo de 3, o primeiro múltiplo de 3 maior que 6 é 9. Então, vão ser 9 subintervalos. Então, voltando ao nosso caso, aqui eu vou colocar 1. O meu tamanho de subintervalo, então, vai ser 3 sobre 9, que é o número de subintervalos, né? 3 é o tamanho total do intervalo, que é de 1 até 4, dividido por 9, que é o número de subintervalos. Do lado é a minha função exponencial. Eu vou puxar isso até chegar em 4, que no caso deve acontecer aqui no 11, 10. 0 a 10. 9 subintervalos. E aqui vem o detalhe que eu tinha colocado antes, né? Esse aqui é o x0, x1, x2. Vamos fazer uma coisinha aqui só para ficar um pouco mais fácil de fazer essa conta. Aqui é o número k do xk, então 0, 1, 2 e assim por diante. Vou puxar isso para baixo. Esse aqui é o xk. Esse aqui é a minha f de xk. Esse aqui é o primeiro e o último. E eu tenho dois múltiplos de 3. Um deles está aqui e o outro está aqui. Para que isso fique um pouco mais claro, eu vou separar isso em 3 colunas. E aí vejam se vocês entendem o que eu vou fazer. Aqui eu vou colocar o primeiro e o último. Então vai ser igual a isso. E aqui vai ser igual a isso. O resto vai ser 0. Aqui são os múltiplos de 3. E para verificar os múltiplos de 3, para a gente não ter que fazer isso manualmente, eu poderia simplesmente vir aqui. Acabei bloqueando meu tablet, só um segundinho. Eu poderia muito bem vir aqui e falar, ó, esse aqui é um múltiplo de 3, o k é um múltiplo de 3, né? Então, eu mantenho a minha f. A mesma coisa para cá, que o k é múltiplo de 3, então eu mantenho a minha f. E colocar 0 no resto. Mas isso não é muito interessante quando a gente tiver um intervalo muito grande, um número grande de subintervalos. Então, eu vou usar um condicional. Se vocês já devem ter visto isso em algumas disciplinas, mas tem uma função que chama mod, vocês já devem ter visto na parte de programação também, e mod nada mais é do que o resto da divisão. Então, o resto da divisão deste número por 3, se isso for 0, significa que esse número k é um múltiplo de 3. Então, se isso acontece, então eu vou manter a minha f, já que eu estou olhando para os múltiplos de 3. Se isso não acontece, eu vou colocar 0. Tá? Então, feito isso, e puxando para baixo, vocês vão ver que ele vai manter exatamente os dois casos em que foram múltiplos de 3. É óbvio, o primeiro e o último não vou colocar, porque eles não entram nessa conta. Tá?
E agora eu vou colocar os demais, que não são múltiplos de 3, né? Então, se eu quero olhar para os que não são múltiplos de 3, eu vou fazer uma análise muito similar. Se o mod A, o resto da divisão de K por 3 for 0, então eu não quero que ele apareça aqui. Vou colocar 0. Caso contrário, ou seja, se não for um número divisível por 3, eu quero que ele me exiba f. Então, aqui. Então, aonde esse aqui deu 0, esse aqui vai dar f. Aonde esse aqui deu f, esse aqui tem que dar 0, né? Então, fica assim. Lembrando que o primeiro e o último não contam, né? Bom, segundo a fórmula, então, de 3/8, eu tenho que pegar uma vezes isso, mais 2 vezes isso. Então, tem que somar primeiro, né? Só um segundinho. Somando. Somei o primeiro com o último, somei todos os múltiplos de 3, somei todos os que não são múltiplos de 3. Segundo a fórmula de 3/8 de Simpson, fala que eu tenho que pegar uma vezes isso, 2 vezes os múltiplos de 3 e 3 vezes os que não são múltiplos de 3. E agora, a integral vai ser 3/8 vezes o tamanho de h, que é 3, dividido pelo número de subintervalos, que no caso é 9, vezes a soma desses três caras. 51,88766. O valor real é esse aqui. Colocando ele aqui, a gente pode ver que o erro é menor do que 0,1, né? E, principalmente, o número de subintervalos necessário para que esse erro seja menor que 0,1 é muito inferior ao número de subintervalos necessário no caso da fórmula de Newton-Cotes. Deu para pegar como é que faz esse 3/8? Por mim, sim. Eu tinha feito de outro jeito, mas eu preferi fazer desse jeito mais automatizado, porque em casos, por exemplo, caso a gente precise de 300 intervalos, aí você teria que ir um por um. Múltiplo de 3, não múltiplo de 3, e assim por diante. Seria muito trabalhoso manualmente, né? Então aqui fica um jeito de você puxar essa fórmula para baixo e fazer esse cálculo de uma maneira mais simples, né? Aí, só para a gente retomar, para vocês entenderem qual é a grande diferença entre os dois, principalmente, eu vou retomar esse mesmo caso, não vou calcular a integral, mas eu vou só retomar esse mesmo caso com um erro um pouco menor. Em vez de ser 0,1, vai ser 0,01. Tá? E vamos verificar quanto vai dar esse número de subintervalos. A conta ela é toda a mesma, o que muda é aqui, né? Em vez de ser 0,1, vai ser 0,01. Aqui embaixo vai ser 0,01. E por final, aqui esse número 1228 vai acabar sendo multiplicado, 0,01, né? Vai acabar sendo multiplicado por 10, então vai sair só essa vírgula final aqui. E por fim, o número de subintervalos vai ser a raiz de 12.285, raiz quadrada 110,8377, então, no mínimo, 111 subintervalos. Se a gente faz essa mesma conta agora para o erro de 3/8 de Simpson, mesma coisa, que em vez de ser 0,1 vai ser 0,01. Eu falei 0,01 ou 0,01? 0,01. Então, fazendo toda essa conta aqui também, 0,01, 0,01, esse número vai ser multiplicado por 10, ou seja, vou passar essa vírgula para cá, né? E vou tirar a raiz quarta, então, deste número que está aqui, que vai ser 1.658, então 16.000, na verdade, né? 0,75, raiz quadrada 2 vezes. Então, n tem que ser maior do que 11,348, então o n vai ser 12.
Percebam a diferença de um para o outro, né? De lá eu subi de 9 para... Aqui, né, 3/8, eu subi de 9 para 12, enquanto aqui eu subi de 30 e poucos, 35, 6, né? Para 111. E conforme esse número vai aumentando, muito mais vai subindo aqui no trapézio, no Newton Coates, do que aqui, certo? Mais especificamente, o outro, né, o trapézio, ele sobe com uma velocidade quadrática comparado à velocidade do 3/8. Tá? Porque, se vocês podem ver, no 3/8, quando eu vou lá para o cálculo do n, eu tiro a raiz quarta, enquanto lá no anterior, no trapézio, eu tiro a raiz quadrada. Né? Então, tem essa diferença para erros pequenos. Claro que existem exceções, né? Por exemplo, quando você está interessado em calcular integrais que estão no intervalo de 0, próximos de zero, vamos dizer assim, a outra fórmula, de certa forma, é mais viável. Tá? Vamos calcular um outro caso. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Sim? Ótimo. O outro exemplo que eu trouxe aqui é a integral do seno de x, outra integral que eu também já calculei, dx no intervalo de 0 a 6. E aqui eu vou pedir um erro menor do que 0,001. Ou seja, um erro bem pequeno, e que provavelmente para Newton Coates, então eu vou precisar de um número relativamente grandinho para poder calcular essa integral sem maiores problemas, né? Então, já calculando as derivadas, a f' de x a gente sabe que é cosseno, a f duas linhas de x é menos seno, a f3 de x fica menos cosseno, e a f4 de x vai ser seno de x. Então, a gente sabe que o máximo de qualquer uma dessas aqui é 1. Nenhuma delas vai ser maior do que 1, porque seno e cosseno, a gente sabe que não tem como passar de 1, então eu vou utilizar isso para jogar na minha fórmula do erro. Na fórmula do erro do trapézio, ou Newton Coates, eu tenho então que R de f é menor ou igual a h ao cubo sobre 12, faltando alguma coisinha em cima, eu acho que é n, né? Vezes o máximo da f duas linhas. Tudo bem? Tudo. Lembrando aqui que B é 6 e A é 0, então B menos A, né? 6. E H, então vai ser 6 sobre N. Então, eu tenho aqui 6 ao cubo vezes N, dividido por 12 vezes N ao cubo, vezes 1, que é o máximo da minha F duas linhas, tem que ser menor do que 0,001, que é o meu erro estipulado, né? Esse N cancela com um desses N's. Isso daqui implica, então, que N quadrado vai ser maior do que 6 ao cubo dividido por 12 vezes 0,001, que dá 6 elevado ao cubo dividido por 12 dividido por 0,001, dá 18.000. Então, N quadrado tem que ser maior do que 18.000, portanto, N tem que ser maior do que a raiz disso, 134,16. Então, N para o trapézio tem que ser, no mínimo, 135, para que o erro dessa integral seja menor do que 0,001. Por outro lado, na regra de 3/8, Simpson, a gente tem que
o R de f é menor do que h quarta vezes b menos a, vezes o máximo da derivada a quarta, dividido por 80. Bom, isso aqui a gente sabe que é 6, isso aqui é 6 sobre n, então vai ficar 6 a quarta vezes 6, dividido por 80, n a quarta, vezes 1, menor do que 0,001. Portanto, eu vou passar já o n a quarta para lá e o 0,001 dividindo. O n a quarta tem que ser maior do que 6 a quinta, dividido por 80 vezes 0,001. 6 elevado à quinta, dividido por 80, dividido por 0,001. 47.200. Então, n tem que ser maior do que a raiz quarta de 97.200. Bem, vamos escrever aqui no final. Portanto, n tem que ser maior do que a raiz quarta desse número que está aqui na calculadora, tirando a raiz quadrada duas vezes, maior do que 17,65. N tem que ser igual a 18, pelo menos, né? Lembrando que é sempre múltiplo de 3, mas no caso 18 é múltiplo de 3, então não tem problema. Vejam a diferença, né, entre 135 do trapézio contra 18 do meu 3/8 simples, né? 18 é um número relativamente pequeno. Bom, para calcular essa integral de novo, então, eu vou refazer a estrutura, eu poderia copiar ela, porque é a mesma coisa. Esses códigos aqui são todos os mesmos, para todos os exercícios de 3/8 que vocês forem fazer. Tirando, obviamente, o último, né? Que vai ser diferente. Digo, depende da linha em que você parar. Mas, nesse caso... Então, eu tenho K, eu tenho XK, eu tenho a F de XK. O K, o primeiro deles é 0. O primeiro X é 0. Né? E a minha F é o seno de X. Eu escrevi KX, né? Mas é XK. Perdão. O tamanho do intervalo, vocês entenderam como funciona, né? Não, perdão, aqui é de cima mais um. Mas o tamanho do intervalo, vocês entenderam. Seu anterior mais o tamanho do intervalo total. A integral é de 0 a 6, então é 6, dividido pelo número de subintervalos, que nesse caso a gente encontrou que era 18. Certo? Tudo bem? Sim ou não, pessoal? Aqui a questão do tamanho do subintervalo tá ok, né? B menos A dividido pelo número de subintervalos. Sim, ok. prof. Sim, perfeito. Bom, seguindo então. Tem que chegar até 6, né? Então, provavelmente vai acontecer aqui. Então, vai acabar no 18, né? Que é o número de subintervalos. Lembrando, tem 19 pontos, né? Mas isso é normal para ter 18 subintervalos, né? Sempre tem menos um subintervalos. Aqui, eu vou colocar o primeiro e o último, múltiplos de 3 e os demais. Vou aumentar um pouquinho essas colunas. Então, o primeiro e o último são iguais. O resto é tudo zero nessa coluna. Eu vou colocar aqui. Os múltiplos de 3, então, eu verifico fazendo C mod do K por 3. Ou seja, se o resto da divisão de K por 3 for zero, significa que ele é um múltiplo de 3, então eu exibo a F. Do contrário, eu coloco zero. E os demais eu faço exatamente o contrário. C mod, se o K não for divisível por 3, se ele for divisível por 3, eu exibo zero. Se ele não for divisível por 3, eu exibo a minha F. Ok, certo?
faltou a condição, né? Agora zero. Só faltou colocar, né, que o resto é zero. Então, de novo, tirando o último elemento, né, que aqui vai ser 0 e 0, percebam que as linhas onde eu tenho múltiplo de 3 é onde inverte os dois casos, né? Onde o K aqui é múltiplo de 3. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tirando esse amarelo super forte. Bom, então somando tudo isso, eu preciso dessas somas, né? Aqui estão as somas. Isso aqui eu vou multiplicar por 1. Isso aqui eu vou multiplicar por 2, que é o que está lá na fórmula do 3/8 de Simpson. E isso daqui eu vou multiplicar por 3. Por fim, a integral ela vai ser igual a 3/8 vezes o tamanho do subintervalo, que é 6 dividido por 18, vezes a soma dos 3 elementos que eu encontrei aqui no final. 0,03983. E para comparar, vou calcular então seno de x de 0 a 6. 0,03982. Pode ver que o erro é menor do que 0,001. Vocês conseguem enxergar isso? A parte do 0,0398 é igualzinho, né? O erro está na quinta, sexta casa decimal. Então, é satisfeito o nosso critério. Sim ou não? Sim. Sim. E aí, só para encerrar essa parte, principalmente falando sobre algoritmos para calcular a integral, por exemplo, se vocês quiserem criar um programinha, né, para calcular a integral, na verdade você pode pegar um número de subintervalos bem grande, 3.000 subintervalos, né? E você vai ver que esse número, na verdade, ele aceita, assim, bastante funções. Por exemplo, se aqui, vocês viram que aqui, para 18 subintervalos, essa função seno, que não é uma função lá muito grande, mas, enfim, você vê que o erro já deu na quinta casa decimal para 18. E se eu pego 3.000 subintervalos, provavelmente eu vou estourar as 16 casas de erro, né? Provavelmente esse erro vai ser menor do que 0,16 zeros e 1. Né? Então, quando você usa um número fixo de subintervalos, mas esse número é muito grande, por exemplo, 3.000 subintervalos, você consegue fazer esse cálculo para muita função. Vamos pegar alguns exemplos aqui, vai. Como eu falei, isso daqui é tudo igual, né? Não importa qual é a função, não importa quantos subintervalos você vai fazer. Tirando esse último cara, eu posso arrastar isso aqui para baixo e vamos puxar bastante. Vou parar em 1.200, vai para não ficar tão... Acho que isso daqui eu não deveria ter puxado, né? Enfim. Perdão, aqui é 0, né? Aqui é 0. Aqui continua valendo os 2. E daqui para baixo é tudo 0. Então, aqui vai ser igual ao último. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Aqui vão vir as somas. Soma automática. Aqui é uma vez o de cima. Aqui é 2 vezes o de cima. E aqui 3 vezes o de cima. E por fim, a minha integral vai ser
3/8, vezes o H. O H, nesse caso, agora é 6, que é o tamanho do subintervalo, dividido por 1.200, que é o número de subintervalos, vezes isso, mais isso, mais isso. Eu acho que alguma coisa acabou passando aqui no meio dessa conta Eu toda. acho que foi a soma, prof. A soma? É, Por quê? do primeiro. Por Esse conta aqui? que dá o mesmo valor. Tipo, se você observar Esse ali, dá a aqui? mesma coisa. Não, mas dá mesmo. Porque o primeiro elemento é 0, né? Ah, é verdade, é verdade. Aqui também vai ser 0 e 0. Eu acho que na hora de puxar, eu puxei algum deles no momento errado. Deixa eu só ver. Era um 18 o outro, né? Então aqui é múltiplo de 3, não múltiplo de 3. O resto tá certo. Ah, tá. Só um detalhezinho aqui, né? A mãe do subintervalo mudou, né? 6 sobre 1.200. Agora, se tudo estiver certo, aqui termina em 6 e agora a minha integral está certa. Só copiar o valor da outra integral que está lá, para a gente comparar 0,0398297. Apertei no unlock sem querer. 97 13349 634. Se eu faço a diferença dos dois, é um erro bem pequeno, né? Como vocês podem ver. E, no caso, se eu estiver calculando uma outra função, que não seja já seno de x, de 0 a 6, né? Sei lá, vou colocar aqui. Não, vai. Exponencial, exp, de x ao quadrado, mais raiz x, mais ln de x ao quadrado mais 1,202. E assim, essa função. Função bem estranha, bem aleatória. Tem esse número super estranho. Não sei se era para dar isso aqui mesmo. É uma função exponencial, né? Exp de x ao quadrado mais a raiz de x. Bom, aqui. Integral. Eu vou tentar calcular a mesma coisa. É exp de x ao quadrado mais raiz de x, ou x elevado a meio, mais ln de x ao quadrado mais 1,02, se não me engano, foi o que eu coloquei. Se não estou enganado, é isso aqui mesmo. Bom, eu não tenho certeza quantas casas aqui o 10 elevado a 15, mas olhando para o começo, 4, 1, 14, 84, 13, já dá para ver que é mais ou menos isso, né? Vocês conseguem acompanhar aqui. O tamanho da integral que deu na casa de 10 elevado a 16 dá esse erro aqui, que está na casa de 10 a 9, não está tão ruim assim, querendo ou não. Essa foi infelizmente foi uma integral meio
meio ruim. Esse f aqui, no caso. Vou colocar 1 sobre 6 aqui para ver o que acontece. Melhorou bastante. Se eu dividir esse x ao quadrado aqui sobre 6 para ficar um pouco menor esse número. 2.309,2823. Vocês podem ver que o número já é muito parecido agora, né? Sim ou não? Sim. Vocês entenderam que tipo, o algoritmo que eu mudei aqui foi a função, basicamente, e aqui, obviamente, eu mudei o tamanho do subintervalo, né, que eu precisava mudar, quando eu mudei para 1.200. Mas é um algoritmo fácil de adaptar para outros casos, né? E com um erro relativamente bom. Aonde falha, por assim dizer, né? Por exemplo, que tem 1.200. Aonde a função é muito grande. Vocês viram que no caso anterior, no caso do exponencial 100 dividido por 6, a função ela explode muito rápido, né? Porque é e elevado a sexta, 6 ao quadrado, perdão, é e elevado a 36. Então, e elevado a 36 é um número muito grande, é 2, alguma coisa elevado a 36. Números muito grandes geram erros muito grandes no caso da integral. Tá? Então, acaba sendo um problema. Bom, acho que seria isso. Alguma dúvida com relação a essa parte? Principalmente a regra 3/8, que eu acho que é a mais recente, né? Que eu só falei hoje, basicamente.